O cenário econômico mundial está mudando rapidamente e o dólar americano parece estar enfrentando uma séria ameaça. Durante a recente cúpula dos BRICS, o presidente da Rússia fez uma declaração firme que reverberou no Ocidente. Ele criticou diretamente o uso do dólar como um meio de pressão política, argumentando que essa estratégia compromete a estabilidade da moeda no longo prazo e coloca sua supremacia em risco. Segundo o líder russo, insistir nessa abordagem pode significar o início do fim para a hegemonia do dólar. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos se vê sem uma resposta clara para essas declarações. Com a crescente força das economias emergentes e a solidificação de novas alianças, o mundo começa a questionar se o dólar continuará a reinar como a principal moeda global. A resposta pode estar nos resultados dessa cúpula, onde a necessidade de diversificar o sistema financeiro global foi um dos pontos centrais discutidos. A cidade anfitriã, situada no coração da República do Tartaristão, se tornou o palco de negociações estratégicas que atraíram lideranças dos países mais influentes do sul global. Essa reunião evidenciou que há um esforço contínuo para alterar as bases do sistema financeiro internacional. O líder russo destacou com firmeza os desafios associados à dependência global do dólar americano. Ele enfatizou que transformar a moeda dos Estados Unidos em um instrumento de pressão política é uma estratégia arriscada. Por muitos anos, o dólar não serviu apenas como moeda de comércio, mas também como um símbolo de poder econômico e influência geopolítica. No entanto, segundo ele, essa estratégia está desgastando a confiança global e expondo as fraquezas de um sistema que, há muito tempo, beneficia as economias ocidentais. Suas palavras marcaram um momento de transição, levando diversos países a reconsiderarem sua dependência do dólar para basear suas políticas econômicas. Em Kazan, cidade de importância histórica e estratégica para a Rússia, os BRICS demonstraram uma cooperação e alinhamento de interesses sem precedentes. Representantes de mais de 30 países e diversas instituições internacionais compareceram, transformando essa cúpula em um evento crucial para o futuro da economia global. O local, conhecido por sua resistência e momentos marcantes ao longo da história, simbolizou o fortalecimento dessas novas alianças. Para compreender essa mudança, é essencial olhar para trás e analisar como o dólar ganhou sua posição central na economia global. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estabeleceram sua dominância econômica, promovendo o dólar como a principal moeda de reserva internacional. Isso permitiu que o país consolidasse sua influência, controlando mercados e ditando políticas econômicas globais por meio de acordos estratégicos. No entanto, com o tempo, essa hegemonia começou a ser vista por várias nações como uma forma de dependência financeira, despertando um desejo crescente por opções alternativas. Na recente cúpula, o presidente da Rússia trouxe à tona uma proposta ambiciosa: a criação de um sistema financeiro mais equilibrado, que não dependa exclusivamente de uma moeda específica. O bloco dos BRICS, formado por uma diversidade de países, tem trabalhado intensamente nessa direção. Desde que a Rússia assumiu a liderança do grupo em 2024, o foco tem sido encontrar soluções que garantam maior estabilidade e justiça econômica. Um exemplo claro desse movimento é o uso cada vez mais frequente de moedas locais para transações comerciais, o que muitos veem como um marco no processo de descentralização econômica. Atualmente, cerca de 95% das transações comerciais da Rússia com seus parceiros ocorrem sem a necessidade do dólar. Isso está desafiando o antigo domínio dos Estados Unidos sobre as transações financeiras internacionais e sinalizando o início de uma nova era para o comércio global. Nações como China e Índia também estão reduzindo suas reservas em dólar, optando por diversificar suas moedas de reserva. Essa tendência indica uma mudança profunda no cenário financeiro, ameaçando gradualmente o papel do dólar como moeda principal no comércio internacional. À medida que mais países seguem esse caminho, a posição dominante do dólar enfrenta um desafio cada vez maior. As repercussões dessas mudanças não passaram despercebidas no Ocidente. Nas últimas décadas, os Estados
Unidos usaram o dólar como uma das suas principais ferramentas de influência global, moldando relações econômicas e políticas internacionais. Agora, com a crescente movimentação de economias emergentes, especialmente no contexto dos BRICS, há uma preocupação palpável entre as potências ocidentais. As sanções e restrições econômicas que foram aplicadas a diversos países nos últimos anos, muitas vezes como forma de punição, acabaram gerando efeitos colaterais inesperados. Em vez de submeter esses países, as sanções resultaram em um movimento de afastamento, levando até mesmo aliados tradicionais a questionar a solidez e a imparcialidade do sistema financeiro liderado pelos Estados Unidos. Com isso, algumas nações ocidentais começaram a buscar alternativas, explorando possibilidades que antes eram consideradas impensáveis. A transição para um sistema econômico multipolar, onde várias moedas possam coexistir e se complementar, parece inevitável. A recente cúpula dos BRICS foi um claro sinal de que há um apetite crescente por mudanças estruturais no cenário econômico global. As discussões indicaram um desejo coletivo por maior equidade nas decisões financeiras internacionais, que até então eram dominadas por um pequeno grupo de países. Agora, economias que historicamente foram deixadas de fora dessas discussões estão ganhando voz e influência. Esse processo não só reflete uma mudança econômica, mas também um realinhamento geopolítico que pode redefinir alianças e o equilíbrio de poder no futuro próximo. Essa evolução acontece em um contexto histórico de desafios. Desde o colapso da antiga União Soviética em 1991, a Rússia enfrentou múltiplas tentativas de isolamento econômico, muitas vezes com sanções rigorosas vindas dos Estados Unidos e da Europa. A expectativa do Ocidente era de que essas restrições resultassem em um enfraquecimento duradouro da economia russa. No entanto, o que ocorreu foi o oposto. A Rússia, ao longo dos anos, demonstrou uma notável capacidade de resiliência e adaptação, buscando novos parceiros comerciais e desenvolvendo laços mais fortes com países emergentes, especialmente aqueles dentro do bloco dos BRICS. Esse esforço culminou na criação de mecanismos financeiros alternativos, reduzindo gradualmente a dependência do dólar americano. O fortalecimento dessas parcerias tem dado frutos. A Rússia, ao lado de outros países do BRICS, tem incentivado o uso de moedas locais em transações internacionais, uma estratégia que desafia diretamente o antigo monopólio do dólar. Esse movimento representa um dos passos mais significativos em direção a um sistema financeiro global descentralizado, onde várias moedas podem competir e cooperar, diluindo a influência econômica dos Estados Unidos. A China, por exemplo, tem se destacado nesse cenário ao promover acordos bilaterais e multilaterais baseados no yuan, enquanto a Índia, seguindo uma estratégia semelhante, busca fortalecer sua moeda em transações regionais. O processo de transição para uma economia multipolar não será simples nem imediato. Há muitos desafios a serem superados, incluindo a necessidade de construir confiança nas novas moedas e sistemas propostos. Mas a crescente disposição de países ao redor do mundo para explorar essas alternativas indica que uma mudança é inevitável. A cúpula dos BRICS não apenas formalizou algumas dessas intenções, mas também enviou uma mensagem clara de que o mundo está pronto para repensar a forma como a economia global é estruturada. Isso não significa o fim imediato do dólar como moeda de reserva, mas sinaliza o início de um processo de transformação que poderá alterar profundamente a dinâmica do comércio e das finanças internacionais. Além disso, as mudanças no cenário econômico têm implicações diretas nas alianças geopolíticas. Países que antes eram considerados como aliados estáveis do Ocidente, agora estão abrindo suas portas para novas parcerias. Nações que foram marginalizadas ou penalizadas pelo sistema financeiro tradicional estão começando a encontrar novos caminhos, liderando iniciativas que visam fortalecer economias regionais e criar redes de apoio que não dependam exclusivamente das potências ocidentais. Esse cenário coloca o Ocidente em um dilema: tentar manter sua influência tradicional ou adaptar-se a um mundo em rápida mudança.
Com o apoio de novos parceiros e a criação de um sistema econômico alternativo, a Rússia e os países do BRICS estão ganhando mais autonomia no cenário global. Essa nova abordagem, que promove um sistema financeiro diversificado e menos dependente de uma única moeda, está remodelando as relações internacionais. As potências ocidentais, por sua vez, enfrentam o desafio de reavaliar suas estratégias e de se ajustar a um ambiente onde o dólar não é mais a única peça central. A pressão por inovação e adaptação está crescendo, e o impacto disso certamente será sentido nas próximas décadas, à medida que mais países se juntam a esse movimento de independência econômica.